Exercício 1.21, vamos lá. Um volume de 10 metros cúbicos de dióxido de carbono, casinho 1,28 a 27 graus Celsius e 133,3 kPa absoluto, é comprimido até se obter 2 metros cúbicos. Se a compressão for isotérmica, qual será a pressão final? E qual seria a pressão final se o processo fosse adiabático? Bom, estamos em mudanças de estado, então a ideia básica, gente, é de fato aplicar aquele famoso pivot-pivotó. Na primeira condição que o texto descreve, nós temos uma isoterma. Uma isoterma, uma transformação isotérmica, ela garante temperatura constante. E dentro dessa relação, nós já conseguiríamos resolver o problema. Cancelando a temperatura, na primeira condição, ele deu a pressão de 133,3 kPa, um volume inicial de 10 metros cúbicos e uma pressão 2, sendo que a final é 2 metros cúbicos. Então a questão já está resolvida, né? 133,3 vezes 10 dividido por 2, a pressão 2 dá 666.500 Pascal, o que dá 666,5 kPa. É o que o gabarito nos aponta aqui de resposta. Então, a primeira questão item A, ou a primeira pergunta, né, seria essa. Agora vem a outra condição. Nós passamos de uma isoterma agora para uma adiabática. Em uma condição adiabática não é tão trivial assim a resolução. E o Brunetti apresenta apenas uma fórmula, e ele não demonstra essa fórmula. Nós vamos fazer isso, mas em outro vídeo. Então, aqui você tem a relação de um processo adiabático. Veja que ele coloca as três relações. Aqui, isotérmico, essa relação, isobárico, isocórico ou adiabático, as quatro, né, relações. E no adiabático nós temos essa relação de pressões diretamente proporcionais às massas específicas elevado a um casinho. Casinho esse que ele forneceu para nós no texto, que é 1,28 no caso do CO2. Então, pegando teoria, se nós tivéssemos lido o livro, né, você começaria com essa relaçãozinha aqui. A pressão 2, pressão 1 vai depender de uma massa específica, casinho. A massa específica em um gás, nós vimos, ela depende da pressão e de um RT, né, onde aqui seria PM, né, massa molar. Ok? Porém, não há necessidade de aprofundarmos tanto assim nesse quesito, porque existe uma outra definição que é massa sobre volume. Como nos foi dado o volume, e nós sabemos que a condição é de massa constante, não há perdas de massa, vai haver um cancelamento que facilitaria a vida se nós usássemos essa fórmula aqui. Então eu vou remanejar a equação. Vou escrever assim, vai ficar P1, como o ρ1 é massa sobre volume, o volume que está vai passar multiplicando, e aqui sobra uma massinha elevado a K. Aqui vai ficar P2, volume 2 elevado a K, massinha 2 elevado a K. Como nós estamos trabalhando com gás em condições fechadas, né, podemos cancelar a massa, e aí sobrou apenas essa relação, onde K é 1,28. Portanto, a pressão 2 ela será a pressão 1 vezes o volume 1, que é 10, elevado a K, dividido pelo volume 2, tudo isso elevado a Kzinho. Então essa seria a relação que finalizaria o problema. Vezes 8 elevado a 1,28. Ops, espera aí que aqui eu preciso pôr um parênteses, gente. Senão a coisa não dá certo. Ixi. Não é 8, né? Perdão, é 5, gente. Vezes 5 elevado a 1,28. E aí a pressão 2 dá 1.045.000
e 952 Pascal, o que nos dá 3,6, né? 1,046 megapascal. Seria a pressão P2. Então, usando o estudo do livro, seria essa a ideia. Aplicação de fórmula da relação adiabática e aqui seria da relação isotérmica para gases. A gabarito deu exatamente isso, 1,046 megapascal absoluto. Então essas seriam as relações que ele queria que vocês treinassem com este exercício. E aí ficamos para um exercício extra, em que a gente vai demonstrar como é que chega nessa bendita fórmula aqui. Vamos lá. Bom, vamos lá. Então, nossa ideia aqui, nesse extra, né, estamos num extra do 1.21, é entender uma transformação adiabática, não isonada, adiabática, onde no gráfico aqui que eu apresento você tem as tais das isotérmias, seria T1 aqui T2, e aqui seriam as duas adiabáticas, adiabática 1 e adiabática 2. E, bom, digamos que descrever o perfil matemático dessa função, né, como é que essa coisa tem essa cara? A função de temperatura, ou a isotérmia em si, né, a gente pode pegar a equação PV igual a nRT e isolando o valor de P, sabendo que as coisas estão a temperatura constante, a gente tem uma função matemática do tipo f de x igual a 1 sobre x, onde pressão depende do volume. Então essa função inversa tem essa cara aqui, conforme a gente encontra. Agora, qual seria a relação da pressão com o volume nessa condição adiabática, em uma transformação adiabática? Bom, para isso, nós precisamos primeiro da definição da termodinâmica. A quantidade de calor é o trabalho realizado mais a variação da energia interna. E a gente sabe que numa situação adiabática não há troca de calor. Portanto, isso aqui é zero. Bom, com isso nós podemos descrever que a energia interna ela é menos o trabalho realizado. Agora vamos às definições. A energia interna ela pode ser escrita como o número de mols, a capacidade térmica de um corpo a volume constante e a sua variação de temperatura. Enquanto que o trabalho é P ΔV. É claro que nós não vamos poder assumir essas variações gigantes, que são infinitesimais. Então a gente teria que N SV dt igual a menos P ΔdV. Como as variáveis aqui são dt e dV, seria interessante trabalhar com essas grandezas. Visto que P é nRT sobre V, eu posso trocar aqui esse P por nRT sobre V dV. E isolar agora os termos que for conveniente. Então, a gente vai ter dt sobre t igual a menos o n corta, né? R sobre CV vezes dV sobre V. E a integração disso aqui, gente, se nós fizermos a integral dessa relação, nós vamos chegar a ln, né? ln da temperatura 2 sobre a temperatura 1 igual a menos R CV ln do volume 2 sobre volume 1. Bom, aí eu posso pegar esse fator multiplicativo, colocar para cima no expoente dessa relação e sumir com os logaritmos, chegando a simplesmente T2 sobre T1 igual a V2 sobre V1 menos R sobre CV. Essa relação ela é interessante, mas ela não traz
a relação de pressão por volume que nós queremos. Então nós teríamos que fazer algumas modificações aqui nessa função e com outros detalhes também. Porque tem uma tal de uma relação que existe entre CP e o bendito CV. Então, gama, ou constante que seja, é dado por CP sobre CV. E o CP, ele é igual a CV mais R. São duas relações experimentais, digamos assim, que nos ajudarão agora a fazer alguma modificação matemática. Como CP sobre CV vale gama, a gente pode dividir essa segunda equação toda por CV. A vantagem é que aparece um R sobre CV, que é o gama, que é o R sobre CV que nós temos aqui. CP sobre CV é gama, CV dá 1, mais R sobre CV. Ou seja, R ou menos R sobre CV é 1 menos gama. Com essa relação, a gente vai conseguir melhorar um pouco o que está aqui ao lado e já trocar aqui a temperatura. O que seria temperatura, gente? Temperatura, vamos pegar aqui e isolar também, né? Temperatura seria PV sobre NR. Então vamos pegar aqui P2V2 sobre NR dividido por P1, né? Aí copio o primeiro pelo inverso do segundo. NR sobre P1V1. Tudo isso é igual a V2 sobre V1 elevado a 1 menos gama, que é o tal do menos R sobre CV. Aqui a gente pode cancelar NR e dentro dessa história vamos tentar melhorar aqui a situação. P2, V2, P1, V1. Como é 1 menos gama, a gente pode fazer uma distributiva, digamos assim, V2, 1 menos gama, V1, 1 menos gama, e fazer uma multiplicação, primeiro melhorar um pouco esse fator gama aqui, porque quando a gente coloca o valor negativo, indica uma divisão, né? Então seria V2 sobre V2 gama, e aqui seria V1 embaixo com V1 gama em cima. Tudo bem? Aqui eu estou trabalhando com a ideia de que o expoente negativo é uma fração, né? Invertida. E aí surge em V2 que eu posso cancelar, essa era a ideia, né? Desvincular essa subtração daqui, e aí finalmente a gente vai chegar numa relação onde o valor de P2 vezes V2 gama é igual a P1 vezes V1 gama. E aqui seria o fim da história, no caso para a termodinâmica, onde eles relatam que PV elevado a 1 gama é um valor constante. E a relação, em vez de ser PVT-Pavotol, né, como a gente costuma dizer, seria essa relação aqui. Agora, para chegar ao que o Brunetti coloca no seu livro, nós teríamos que fazer uma manipulação matemática aqui. Nós, primeiramente, dividiríamos tudo isso por massa, só que massa sobre gama. P1, V1 gama e massa sobre gama. Como esse termo está multiplicando aqui em cima, no denominador ele vai dividir. Vai ficar massa sobre V2 elevado a gama. E aqui P1, massa sobre V1 elevado a gama. Eu coloco massa sem distinção por conta de ser uma situação em que estamos em sistema fechado, então a massa não se perde. A partir daqui a gente consegue chegar na relação que o Brunetti coloca no seu livro. Nós teríamos que a pressão 2 está proporcional ao ρ2 gama e o P1 proporcional a ρ1 gama. Então essa é a relação que o Brunetti apresenta no seu livro, visto que essa é a relação que a termodinâmica usa com mais frequência. Então era essa a movimentação matemática que eu queria apresentar
não tem a ver com o contexto do Brunetti, é termodinâmica pura, mas achei curioso, né, e estudando deu para ver que apresenta algumas relações. E aí, como eu comecei pelo gráfico, vamos terminar pelo gráfico. Já que a pressão ela é vezes V gama constante, a relação de pressão constante dividido pelo volume gama, veja que ela apresenta uma sutil diferença, enquanto que aqui a grandeza numa isoterma é inversamente proporcional, aqui ela é inversamente proporcional e elevada a um fator gama, onde gama, via de regra, sempre é maior que 1. Portanto, nós temos uma inclinação, né, uma assíntota aqui, que é um pouco mais acentuada. Ou seja, você aumentando o volume do gás, expandindo ele, você tem efeitos de pressão, né, diminuição da pressão muito maior por conta dessa condição adiabática. E um dos pontos mais importantes dessa dedução, gente, nós temos fatores experimentais aqui que foram usados para criar essa relação, né? Aqui seria teoria pura, fator experimental e a combinação dos dois juntos aqui no final e a conclusão que o Brunetti usou no livro dele. Beleza, gente? Valeu! Agora terminamos o capítulo 1.